Aqui nos estúdios, você já está vendo aqui com a gente o Cabo Marcos da 2ª Companhia, comandante da 2ª Companhia de Timbó do Corpo de Bombeiros. Muito bom dia, Cabo Marcos. Bom dia, Odair, bom dia a todos os ouvintes. Hoje estou representando o comandante da companhia, o Tenente Ventura, que não pôde estar presente, e já aproveito para agradecer à Rádio Cultura por sempre estar abrindo as portas para o Corpo de Bombeiros para a gente vir trazer informações. Imagina, a gente faz questão, de tê-los aqui sempre que possível, sempre trazendo a informação, prevenção para a nossa comunidade, para a nossa audiência. Cabo Marcos, a gente falava agora há pouco no nosso giro de informação do que acontece em boa parte do país nesse momento, uma situação crítica pela qual a gente vem passando, originada, claro, por essa situação climática, um calorão já que se estende há muito tempo ali naquela região do Pantanal de Mato Grosso, na Amazônia, agora alcançando inclusive o interior de São Paulo, com incêndios florestais muito intensos. 2 pessoas morreram agora ontem ali na cidade de São Paulo, tentando combater as chamas. Mas nós queremos falar aqui da nossa região. Nesses últimos tempos, inclusive, a gente percebeu, não aqui oriundo da nossa região, mas a gente foi afetado, inclusive, pela fumaça que se originou aí nos incêndios florestais da Amazônia e do Mato Grosso, o clima, trazendo aí as correntes de vento, trazendo a fumaça para cá. A gente teve uma piora na questão do ar, mas aqui na nossa região, nesse período aí, a gente tem tido o acréscimo nos focos de incêndio também? O incêndio em vegetação não é uma exclusividade do norte do país, A gente tem que saber que para nós também acontece. É claro que a nossa fauna aqui, ela é um pouco mais úmida, A própria mata é um pouco mais úmida, então ela não acontece com tanta frequência, mas acontece devido àquela questão do hábito da cultura, de se fazer o manejo ali, das queimadas. Então, pra gente também acontece. Quando a gente pega um período que tem uma longa estiagem, a seca e o próprio calor, ela está muito mais propícia para aumentar essa questão de incêndios em vegetação, como a gente chama aqui, Então, não é uma exclusividade só deles. Para nós também nós temos esse problema. A gente tem o problema também, é lógico que nessa época do ano a gente tem uma umidade relativa do ar mais baixa, apesar da umidade da nossa vegetação, que é maior, ainda assim, e a umidade relativa do ar também não é tão baixa quanto lá, mas ainda assim, então, a gente só escapa por conta dessa umidade um pouco maior, mas aí nessa cultura, nesse hábito que o Cabo Marcos coloca aqui para a gente, das pessoas fazerem as queimadas para preparar os terrenos para o plantio, aí pode esse incêndio pode ficar fora de controle, em função então do vento, em função das questões climáticas mesmo. A gente já se deparou com várias situações da pessoa queimar uma pequena propriedade do lote, e por causa do vento, morro muitas vezes, um acidentado do trabalho, do próprio terreno, acontecer essas questões e perder o controle, Então do fogo se torna um incêndio, E aí acaba aí acometendo aí grande parte da propriedade, muitas vezes colocando em risco outras residências, enfim, O risco do incêndio é gigantesco. Inclusive, você comentava aqui, antes da gente iniciar a nossa conversa no ar aqui, que há 2 anos atrás a gente, inclusive, teve um óbito aqui na região em função disso, em função de uma queimada. Sim, a gente foi acionado para atender uma situação de um incêndio em vegetação, e quando as equipes estavam combatendo o incêndio, se depararam na parte já queimada do terreno e encontraram uma pessoa já em óbito, Provavelmente o proprietário que tentou controlar o fogo que saiu do seu controle, E por causa dos gases da queima, o calor, enfim, várias outras situações ali, levaram ele ao óbito, Infelizmente a gente se deparou com uma situação dessa. Pois é. E no aspecto, claro, da prevenção, qual é a orientação do Corpo de Bombeiros com relação a esse assunto para que esse tipo de situação não ocorra? A gente sempre pede para evitar as queimadas, mas quando não existe como evitar, a gente sabe que tem os agricultores que precisam fazer isso por causa do manejo. A gente pede sempre para ter o cuidado para escolher o dia certo, não um dia que está ventando bastante, que pode pegar as pessoas de surpresa, e principalmente fazer a linha de controle, ou muitas pessoas conhecem como acero,
que é, né, aquela parte que limpa para que se a queimada sair do controle, ela pare naquele local, ela não se estenda para outras propriedades ou aumente, né, do que ele estava previsto. Isso funciona quando há uma ampliação da queimada no solo apenas, né? Mas como você falou, se pega um dia aí com muito vento, aí nem aquilo ali vai segurar. Nem aquilo ali, E a gente já se deparou com várias situações de incêndio de vegetação, que não estava ventando, a pessoa começou a fazer o fogo e ela falou, bateu um vento aqui e já levou para a propriedade do vizinho, e aí tem aquela questão do reflorestamento, muitas vezes pega árvores mais altas, né? Então um incêndio de copa, que a gente fala também, e aumentando muito a gravidade do incêndio. Muito bem, né? Vegetação seca. Então, acho que o que fica aqui dessa questão, nós não temos uma situação crítica, não temos aqui uma vegetação tão seca quanto tem ali no norte do país, onde está tendo um grande problema, um problema sério nesse momento, mas todo cuidado é pouco quando se trata aí do cuidado do manejo das propriedades agrícolas aqui da nossa região. Então, principalmente nessa época, né, deveria, né, a época do inverno, a gente sempre tinha como uma época mais úmida do ano. E veja só, essas coisas todas estão mudando, né? A gente vê realmente muitas questões mudando, né? A época mais úmida do ano, a gente vendo incêndios florestais de grande proporção no Brasil afora. Então, todo cuidado é pouco e para proteger tanto o patrimônio e principalmente a vida das pessoas. Cabo Marcos, uma outra situação importante para a gente conversar aqui, aproveitando a presença do Corpo de Bombeiros, não são raras as oportunidades em que a gente divulga por aqui, tanto aqui na região, quanto em casos que a gente acompanha pela mídia regional e nacional, de casos de engasgamento de bebê. Seja com algum objeto, com algum medicamento, seja com o próprio leite, com mamadeira. O Corpo de Bombeiros aqui da nossa região tem atendido muitos casos? É bastante. Apesar de não ser tão divulgado, acontecem muitas situações dessas. A gente chama como OVASS, né? Que é obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. E em particularidade, principalmente crianças. Já aconteceu de adultos também. Os adultos não estão fora do público de risco, né? Acontece, principalmente adultos, acontece com alimentos e carne, né? Então a gente acompanha isso bastante. Mas a criancinha, já a anatomia dela, ela difere um pouco, porque a boca é muito maior do que a própria via aérea dela, né, as vias aéreas. Então, às vezes alimentos muito pequenos já podem causar ali o engasgamento, como o próprio leite também, né, da criancinha estar regurgitando e se engasgando com o próprio leite. Então, acontece muito mais do que a gente imagina. Muito bem, e aí, quando a mãe, um familiar se depara com uma situação dessa, a primeira questão seria se a pessoa, ela própria, tivesse um preparo para fazer aqueles procedimentos iniciais. O senhor fala para a gente quais são esses procedimentos iniciais. Agora, se a pessoa não está preparada e não tem jeito, é chamar alguém que tenha como fazer esses procedimentos iniciais. A gente sempre se coloca a gente usa empatia, né? Se coloca no lugar da pessoa, né? E a gente sabe que as pessoas ficam muito assustadas. É claro, uma criancinha, né? Ficando roxinha, sem respirar, então é assustador. E se tratando ainda do nosso filho, ainda é mais ainda, né? Mas a gente sempre pede primeiramente para manter a calma, para poder fazer os procedimentos de primeiros socorros, né? O que a gente indica? Que segure a cabecinha do neném pelo rosto, deixando sempre o nariz livre, inclinando ela um pouquinho com a cabeça para baixo, né? Levemente, né? Uma pequena inclinação, e dando 5 tamponadas nas costas, entre as escápulas. Então eu dou 5 tapinhas, viro ela novamente de barriga para cima, e entre a linha dos mamilos, entre a linha dos mamilos ali, eu faço 5 compressões com 2 dedos. Novamente eu viro e vou batendo. Então esse procedimento, que é o procedimento básico, já vai ajudar bastante e muitas vezes já resolve a situação, antes mesmo da equipe do Corpo de Bombeiros chegar. É claro que a gente sempre pede primeiramente para ligar para o serviço de emergência, né? Seja o 93, seja o 92, que é o próprio SAMU, para a gente já poder ir deslocando, ganhar tempo, mas que o pai ou a mãe mantenham a calma, ou se estiverem muito assustados, dê para alguém que esteja perto com mais calma, para que consiga fazer esse procedimento para tentar fazer com que a criança volte a respirar o mais rápido possível. Então, Cabo Marcos, repete para a gente esse procedimento inicial, assim,
para que as pessoas que estão ouvindo e nunca acompanharam esse tipo de situação possam entender qual é esse procedimento inicial que é possível fazer. Logicamente que, em paralelo, alguém chama o Corpo de Bombeiros, chama o SAMU, mas, logicamente, que não dá para ficar lá esperando. Então, se conseguir ir fazendo esses procedimentos, já pode ajudar. Já vai fazendo, né? Se tratando de criancinha de colo, a gente pega ela no rostinho, a gente coloca a mão no rosto dela e vira ela, inclina ela um pouquinho, né? Com a cabeça um pouquinho mais baixa do que os pés, e a gente vai dar 5 tapinhas nas costas, né? Como se for, a gente chama de tamponada. A gente vai bater... Com a mão aberta ou com a mão mais fechada? Com a mão fechadinha assim, né? Então a gente vai bater nas costas, fazendo com que expulse o que está trancando as vias aéreas da criança. Normalmente isso já resolve. Normalmente isso já resolve. Nas 5 tamponadas não resolveu, a gente vira a barriguinha para cima novamente. Na linha dos mamilos a gente coloca os 2 dedos e aperta 5 vezes. Quando você bate lá nas costas, lógico, por esse impacto ali, pode soltar. E esse aperto ali na região dos mamilos, qual é o objetivo dele também? Além dele fazer parte ali da manobra de desobstrução, ele ajuda na circulação sanguínea do bebê. Ok. Né? Porque muitas vezes a pessoa, como ela está roxinha, ela está sem respirar, ela não está mais comunicativa, não se tem certeza se ela está ainda com o coração batendo. Apesar de ela não estar respirando, pode ser que o coração ainda esteja batendo. Então essa manobra ali, de 5 compressões, eu vou auxiliar na circulação sanguínea, fazendo com que o sangue que tem ainda dentro do corpo do bebê com oxigênio vá circulando e não deixe faltar oxigenação no cérebro. É um procedimento extremamente simples. Simples. Né? Simples, que pode salvar vidas. Né? Então, quando a mãe ou o pai ou alguém ligar para o Corpo de Bombeiros, a gente já vai estar deslocando, mas mesmo assim um atendente da central de operações vai estar passando essas informações para que o pai e a mãe já tente fazer essa desobstrução. Na maioria dos casos, quando a gente chega na cena, a criança já está chorando, ou significa ela já está respirando, né? Graças à manobra que o pai ou a mãe fizeram ali para poder desobstruir as vias aéreas das crianças. Quando é uma criancinha maior e um adulto, a gente aconselha dar 5 tapas nas costas, né, também, e apertar um pouquinho acima do umbigo, né, mais ou menos uns 4, 5 centímetros, a gente ir por trás, abraçar e puxar ali, fazendo força para que esse objeto ele saia. A gente tenta 5 vezes ali, a gente vai nas costas, dá mais 5 tapas, né? O famoso tapinha que os pais davam na gente quando a gente se engasgava antigamente, né? Então a gente faz essa manobra também, só que diferente de segurar nos braços, né, que não é mais um bebê, a gente vai estar fazendo essa manobra com a pessoa em pé, ou a pessoa às vezes sentada, se ela já tá ali na cadeira, a gente acaba fazendo com ela sentada mesmo. Então dá para uma manobra que também é um pouquinho diferente, mas dá para fazer com os adultos e adolescentes, enfim, caso aconteça. Não é tão comum acontecer mais com idosos que a gente vê acontecendo nessa situação, ou já aconteceu aí com pessoas na faixa etária ali da adolescência, antes da fase de idoso? Como eu falei, não é uma exclusividade, né? Então é mais normal acontecer com crianças, devido ali à fisiologia, né, das próprias vias aéreas dela, mas também é passível para que adolescentes, adultos e até idosos também aconteçam. Inclusive, é até importante o senhor abrir esse leque desse tema, e eu venho reforçar que no Brasil existe uma lei federal, conhecida como Lei Lucas. Não sei se os ouvintes já ouviram falar, mas Lucas era um menininho, né, que foi fazer uma atividade escolar e no lanche foi comer um cachorro quente e acabou se engasgando com uma salsicha. E os professores não sabiam fazer a manobra ali de desengasgamento e ele acabou falecendo. A mãe do Lucas, uma advogada, elaborou um projeto de lei, enviou ali para os órgãos competentes na época e foi aprovada essa lei que todas as instituições de ensino do Brasil têm que ter treinamentos de primeiros socorros. Então é importante a gente reforçar isso, até porque a gente sabe que nossas crianças, né, nossos filhos são os nossos bem maiores, né? Então é importante que eles estejam com pessoas treinadas, que porventura se vier a acontecer, eles sabem fazer esse procedimento para poder fazer o desengasgo. Pois é, conhecimento é tudo, né? E você saber como agir numa situação como essa, tentar manter a calma, logicamente, né? Alguém tem que ali tentar manter a calma, porque a calma é essencial para executar bem feito esse procedimento, e o conhecimento. Por isso o conhecimento de primeiros socorros, a Lei Lucas, bem lembrado aí pelo Cabo Marcos,
é importante os órgãos educacionais e as empresas hoje trabalham também com as suas brigadas, né, os brigadistas que fazem trabalho, treinamento de combate a incêndio, mas também tem lá o treinamento de primeiros socorros. Então, hoje são, ainda bem, né, são práticas bastante difundidas, tanto nas empresas, agora também através da Lei Lucas nas instituições de ensino, mas isso também pode acontecer em casa. E aí o papai e a mamãe também deveriam estar preparados para uma situação como essa. Então, talvez aí quando tem algum curso, né, de preparação para ser papai e mamãe, deveria ter os primeiros socorros também, né? Olha uma ideia aí. É bem importante. Tem uma pergunta também, Odair, que eles fazem muito. As pessoas perguntam, poxa, e se eu estiver sozinho em casa, o que eu faço? Né? Às vezes um engasgo ali você não consegue falar, mal você consegue respirar ou totalmente está bloqueado. Existe uma mesma manobra, só que a gente aconselha o quê? Pegar um objeto rígido, como uma cadeira, e a gente colocar a barriga por cima e soltar o corpo, tentando fazer essa desobstrução. É claro, se tiver a possibilidade de pedir socorro ali, que mora próximo a alguém, tentar fazer isso, né? Ah, certo, entendi. Quando acontece, eu estou sozinho Isso. E acontece comigo. Não tem ninguém em casa, né? Estou sozinho, né? Então tentar fazer essa automanobra ali de desengasgo para poder tá tentando salvar a sua própria vida, né? Própria vida. Verdade. E repete o que a pessoa precisa fazer, então, quando ela está sozinha? A gente sempre pede para procurar um objeto rígido, né, mais ou menos da altura do abdômen, e a gente coloca o abdômen por cima desse objeto. Vou sugerir uma cadeira, e a gente acaba soltando o corpo em cima da cadeira, fazendo com que como se, expila. Né? Tentando simular ali, como se alguém estivesse fazendo isso apertando. Em você. Muito bem, olha, são informações realmente relevantes, importantes, que a gente conversou aqui com o Cabo Marcos, do Corpo de Bombeiros. Primeiro, essa situação da prevenção dos incêndios florestais, que a gente sabe que acontecem aqui na nossa região, especialmente nas áreas mais agrícolas, por conta das queimadas que acontecem no pré-plantio. E podem, de acordo com o despreparo ou o preparo da pessoa que vai fazer, ocasionar situações complicadas, como aquela que aconteceu há 2 anos atrás ali em Benedito Novo, em que uma pessoa acabou, inclusive, falecendo em função disso. E, em função de tudo que está acontecendo no nosso país, então, a gente resolveu conversar para alertar, né, para que a gente não tenha problemas aqui na nossa região. E esse segundo tema, por demais, importante também para todos que ouviram aqui, os primeiros socorros aí, principalmente na questão de engasgamento, principalmente na questão das crianças, mas também em adultos que podem, em que pode essa situação acontecer. Quero agradecer, Cabo Marcos, a sua participação aqui na nossa programação no dia de hoje. Muito obrigado e novamente obrigado por abrir as portas para o Corpo de Bombeiros.